Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Ótima semana para todos. Ô Vera, nós estamos chegando às eleições já, né? Faltam o quê? 2 semanas? 2 semanas para a gente ter as eleições aqui no Brasil. Então, acho que esse é um bom momento para a gente já começar a observar aí esses movimentos finais dos candidatos, pelo menos dos principais deles, aqueles que aparecem nas primeiras colocações nas pesquisas, né? Aliás, mais tarde tem pesquisa IPEC hoje. O que a gente teve no fim de semana que a gente pode destacar em relação às campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro? Vera? Cássia, os dois adotaram estratégias bem diferentes nesse fim de semana e nesse início da penúltima semana de campanha. O presidente Jair Bolsonaro viajou a Londres e depois vai a Nova York para a abertura da Assembleia Geral da ONU. E em Londres ele foi para participar do funeral, né, não são celebrações, né? Homenagens, são as cerimônias, né? de funeral da Rainha Elizabeth II. Mas a viagem foi marcada por uma série de quebras de protocolo e uma série de controvérsias. Logo na chegada, o presidente fez uma espécie de um comício na sacada da Embaixada do Brasil na cidade. Reuniu vários apoiadores vestidos de verde e amarelo, gritando mito, etc., na rua, o que atrapalhou bastante a circulação por lá, fez com que a polícia tivesse de ser chamada. E nesse discurso ele falou da campanha, falou que o Brasil... a bandeira do Brasil sempre será verde e amarela, que o Brasil não aceita ideologia de gênero, não aceita aborto e legalização das drogas, pautas absolutamente distantes não só da campanha presidencial, como principalmente dos funerais da Rainha Elizabeth. Ele deu uma entrevista também dizendo de novo que se ele não vencer no primeiro turno é porque deu alguma coisa muito errada no TSE. Encontrou tempo para visitar, veja só, um posto de gasolina lá na capital da Inglaterra e dizer que a gasolina na Inglaterra é mais cara que a brasileira. De novo, um vídeo para a campanha que foi, inclusive, compartilhado por vários ministros. E hoje, né, dia seguinte a que ele participou lá dos funerais e assinou um livro com as condolências à família real, o presidente começou a dar uma entrevista, foi questionado sobre esses distúrbios causados pelos apoiadores dele na cidade, se irritou e encerrou a entrevista. E também hoje vários repórteres, principalmente mulheres jornalistas, foram hostilizadas por blogueiros e por apoiadores do presidente, a ponto de a polícia ser chamada de novo. Então, uma viagem que produziu muito mais faísca do que luz, muito mais controvérsia do que algum ganho eventual de imagem ao presidente. Ele viajou usando dinheiro público, levou o pastor Silas Malafaia, que não tem nada a ver com uma solenidade como essa, não é um integrante do governo, não é um integrante sequer da família do presidente, levou o maquiador da primeira-dama, que também postou várias fotos nas redes sociais, e amanhã vai estar na ONU nessa abertura e vai haver protestos lá. Já estão sendo preparados protestos para a presença do presidente em frente ao prédio das Nações Unidas. Então, por enquanto, não vejo dividendos claros dessa viagem. Já o ex-presidente Lula optou por um outro caminho, esse caminho que ele tem feito de tentar um sprint final para vencer no primeiro turno. Ele, na sexta, no sábado e no domingo, se concentrou nas capitais da região sul, que são aquelas em que ele vai pior, é a região em que ele vai pior. Então, ele esteve em Curitiba, esteve em Porto Alegre, esteve em Florianópolis. Santa Catarina hoje talvez seja o estado mais bolsonarista do país, mas ele fez um comício bastante grande em Florianópolis com a presença do candidato a vice, Geraldo Alckmin, pregando essa frente ampla e pregando a vitória no primeiro turno. E hoje ele fez um ato aqui num hotel em São Paulo que reuniu juntamente com ele outros 8 ex-candidatos à presidência da República de diversos partidos. Então foi feito um evento com falas desses nomes que vão de nomes mais à direita, como Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central
no primeiro governo Lula e depois foi ministro da Fazenda no governo de Michel Temer. Portanto, não agrada totalmente o PT a presença do Meirelles lá. Nomes de esquerda, como os do PSOL, né, Guilherme Boulos e Luciana Genro, e nomes de centro-esquerda ou centro-direita, como Marina Silva e o próprio Geraldo Alckmin. Então, é uma foto de muito peso pelo que ela tem de quantidade de pessoas que já disputaram a presidência e dos mais diferentes campos ideológicos e programáticos, e faz parte desse esforço de mostrar que em torno do Lula está se formando uma frente ampla para tentar buscar a vitória já no primeiro turno. Não se sabe se isso será possível, as pesquisas mostram um limite muito tênue ali entre haver ou não o segundo turno, mas todo o esforço do PT vai ser nesse sentido, nessa reta final. Tem a pesquisa IPEC, como você disse, tem 2 debates aí no horizonte. Hoje teve reunião para definir as regras desses 2 debates, o do SBT e o da Globo. Do SBT nesse fim de semana e o da Globo é na próxima sexta-feira, na última sexta-feira antes da eleição. Então, tem muita coisa que pode ser crucial aí para a gente saber se vai ter ou não o segundo turno. E o presidente optou por ficar fora do país nesse momento aí de muita costura e que qualquer tipo de derrapada ou qualquer tipo de acerto na estratégia contam quando a gente não sabe direito se vai haver segundo turno ou não. É isso, um começo de semana quente em relação à sucessão presidencial. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Uma ótima semana para você. Amanhã a gente volta a falar já junto com o Carlos Alberto Sardenberg aqui, combinado? É isso, combinado. Ótima semana para você também, Cássia, e para os nossos ouvintes. Até mais.